Hoje a gente vai finalmente falar sobre a produção de uma página de quadrinho, tá? Como é que a gente faz as etapas de produção da página de quadrinho. São muitas etapas, bastantes, para ser sincero, mas eu vou tentar simplificar tudo como eu tenho feito já. Antes, eu só quero mostrar para vocês algumas possibilidades, tá? De visuais para os quadrinhos de vocês, porque às vezes vocês não têm muita noção de tipo, putz, o que eu posso fazer de história em quadrinho, tá? Eu até poderia pegar, eu peguei algumas aqui que não são nem tão simples assim, mas que eu gosto bastante, tá? Tem essa daqui, Homem-Aranha 99 Problemas, tá? É um quadrinho maravilhoso, ele é lindo, ele é lindo. Ele é emocionante, ele é emocionante. Olha o enquadramento, sente o enquadramento. Sente essa cena aqui, ó, quadrinhos aqui na lateral, ó, deixando as coisas cada vez mais intensas. Olha só como é que isso aqui é confuso, você não entende o que está acontecendo. É uma desgraça de enquadramento. Muito bonito, pouquíssimo funcional. Mas brincadeira, durante a história você consegue entender o que está rolando assim, tá? Ele faz sentido, apesar de não parecer. Mas olha só como é que as coisas são bem variadas, bem diferentes aqui, né? Então, esse quadrinho aqui é um quadrinho que pra mim é um dos melhores que eu já li com relação a enquadramento, porque ele tem esse enquadramento super dinâmico, sabe? Tipo, ele separa os quadros com texto. Olha isso, que coisa louca. Vocês nunca tinham pensado nisso, né? Ah, toma aí, ó, despreparados. Então, ó, existe aqui tipo, diversos tipos de arte também, inclusive rola um pixel art no meio do quadrinho, assim, sabe? Que é bem louco. É um quadrinho que mistura vários estilos, tem vários artistas trabalhando, e aí você vai ver uma aquarela no meio do nada, um desenho, uma pintura a óleo, pixel art, tudo misturado no meio desse negócio aqui. Ele, por si só, já é uma amálgama maravilhosa de coisas incríveis que podem ser feitas num quadrinho. E tem um bom motivo para ele ser essa bagunça que é aqui, tá? Porque, afinal de contas, o Homem-Aranha está enfrentando 99 problemas, não é à toa, tá? Então fica aqui um quadrinho que, se vocês tiverem a oportunidade de ler, cara, é maravilhoso. Finalmente os vilões do Homem-Aranha pensando com a cabeça e falando: poxa, e se todo mundo se juntasse para bater no Homem-Aranha junto? Tá vendo? Que é um negócio que eles deveriam ter feito desde o começo. E aqui o Homem-Aranha prova que dá errado, mesmo que eles tentem. Então é bem legal. Spoiler, para quem não imaginava que o Homem-Aranha poderia vencer 99 inimigos de uma vez, ele consegue. Deixa eu pular para esses aqui mais clássicos, porque fica mais fácil. Esse daqui é um quadrinho maravilhoso, que é o Wolverine Origem, tá? Quem não tem, por favor, consiga, ele é excelente, tá? Mas o mais legal do Wolverine Origem, deixa eu ver aqui uma cena em que dê pra gente ver bem isso, né? A arte dele é linda, as cores são maravilhosas, eu não preciso dizer isso, mas eu quero pegar umas cenas melhorzinhas aqui pra gente ver, como por exemplo, ó, esse quadro aqui, esse último quadro aqui, com esse rapaz, não sei se dá pra vocês perceberem, mas ele é feito a lápis, olha só, a arte final desse quadrinho é feita a lápis. Então você pode ter um bico de pena e tudo mais, mas se você só tiver um lápis na mão para fazer uma arte final, esse quadrinho aqui é a prova viva de que... Prova viva não, porque o quadrinho não tá vivo, mas pô, é a prova de que você consegue fazer, tá? Esse é um quadrinho maravilhoso, com uma arte incrível, inteira, desenhada a lápis, né? Pelo Paul Jenkins. Porém, ela é colorida digitalmente, então fica aí uma alternativa para vocês. Vocês podem também fazer uma pintura a lápis, ou aliás, um arte final a lápis, e depois só arte finalizar ela no digital, né? Ou só pintar ela no digital, com um tratamento adequado, obviamente, para a imagem, tá, gente? Não vai pegar e fazer de qualquer jeito, do jeito que saiu da scanner, não. Mas dá para fazer uma parada bastante legal. Então é um tipo de finalização que eu recomendo bastante que vocês conheçam, pelo menos, ou experimentem para poder fazer os quadrinhos de vocês. Ainda dentro da área dos clássicos, vamos para o Marvels. Marvels é feito por desenhado por um dos maiores desenhistas que já existiu na face da Terra, que é o Alex Ross, né? Então, se vocês não conhecem o trabalho do Alex Ross, ele trabalha com tinta acrílica, tá? Eventualmente ele faz aquarela também.
É muito brilho na câmera, né? Mas ó, é um trabalho que você olha e você fala, meu Deus, que coisa incrível, esse tal de Alex Ross é um absurdo. Sim, ele é um absurdo, ele é um semideus dos desenhos. Ele é o responsável por aquelas imagens maravilhosas de heróis que parecem deuses, sabe? Cenas que são parecidas com essas daqui, assim, ó. Opa, aqui. Olha só, olha essa iluminação, na moralzão. Sério, o trabalho que é fazer uma página dessas, tá ligado? Tem outras mais icônicas ainda, ele faz uns trabalhos muito legais. Deixa eu pegar uma bem da hora aqui. Acho que uma das primeiras é bem legal, que é com o Tocha Humana, o primeiro Tocha Humana. Deixa eu ver. Essas primeiras aqui com o primeiro Tocha Humana são excelentes. Aqui, essa aqui. Olha que página linda, cara. Olha essa pintura, parece um quadrinho renascentista quase, sabe? Ele é fantástico. O Alex Ross é um cara maravilhoso, tá? Ele tem essa estética bem pintura em tela, sabe? E isso é bastante legal. Então, quem diria que uma história em quadrinho seria algo tão próximo de uma pintura clássica, sabe? Basicamente é isso. Então, isso porque a gente está muito acostumado com o estilão clássico de quadrinho, né? Que é aqueles quadrinhos mais antigos e etc. Mas a gente pode acrescentar outras estéticas. Eu quero mostrar aqui para vocês também esse Batman Pequena Gotham, que é um quadrinho que eu amo de paixão, porque ele é um quadrinho feito com chibi, primeiro, né? A estética dele é inteira feita com chibis, tá? Vocês podem ver aqui, tipo, o Batman e o Damian, né? São pequenininhos, mesmo o Batman sendo maior aqui que o Damian, você consegue ver que existe ali a diferença de adulto e criança, e os dois são chibi, né? Os dois têm essa característica de chibi e tal. Todos os personagens aqui vão ter. É um traço super fofinho, e o mais legal, cara, é um traço feito, pintado na aquarela. Tipo, olha essa graminha aqui, é só manchinha com pincel, sabe? Umas paradas bem bizarras, bem loucas. Os fundos são maravilhosos. Eu gosto muito das cenas com o Mr. Freeze, que eles fazem um trabalho com cores complementares que é lindo, lindo demais de ver, né? Cores frias e cores quentes, eles trabalham muito bem com isso quando tem o Mr. Freeze. E a aquarela fica muito bem feita nessas áreas, assim. É o visual que você só consegue, de fato, aquarelando e tal. Então, é um quadrinho que subverte completamente aquela ideia, tipo, nossa, quadrinho tem que ser pincel e nanquim, sabe? Pra poder fazer as coisas. Aqui tem pincel, mas foi um pouco além do nanquim, assim. E trabalhou muito bem com isso, né? Inclusive, essa ideia de fazer algumas coisas com tinta, ao invés de simplesmente pegar e pintar no digital, né? Ou então de fazer tudo blocadinho, com as cores separadinhas, etc. É uma ideia que, tipo, é bem antiga. As artes do Conan, né? Os quadrinhos do Conan, por exemplo, eram quadrinhos que abusavam disso, né? Olha isso aqui, cara, uma aguada de vermelho só, que funciona super bem, ficou super legal. Então fica aí essa dica pra vocês. Olha só o Damian sentando a porrada no coelhinho da Páscoa. Você tem noção do que é isso? É o Damian batendo no coelhinho da Páscoa. Como assim? Que coisa louca. Enfim. É um quadrinho que vale muito a pena vocês verem. Fica aí esta recomendação maravilhosa para que vocês façam uso dela quando puderem, quando quiserem. E tenham como referência, sabe? Porque às vezes a gente está muito acostumado com o clássico, né? E o clássico não necessariamente é a melhor forma de se fazer tudo, né? O clássico que eu me refiro é aquele clássico que eu já tinha mostrado anteriormente, que é o que eu faço, basicamente, que é o que o Will Eisner fazia, que é o que Frank Miller faz, que o Mike Deodato faz, que são esses nomes mais conhecidos que a gente já tem, né? E para não dizer que eu não trouxe nada de mangá, eu tinha alguns mangás ali, mas eu queria pegar esse aqui específico de Full Metal para vocês poderem ver, porque eu gosto muito
de como as artes são resolvidas em Fullmetal. Elas são artes extremamente limpas, tá vendo? Extremamente não, né? Mas elas são artes bem limpas. As retículas são bastante suaves na maior parte dos casos, né? As linhas são bem claras, você não tem excessos de achuras nem nada do tipo. E isso aqui talvez seja a melhor coisa para vocês que vão começar a fazer um quadrinho se basearem, tá? Algo limpo, com poucos detalhes. Tem uma definição de claro e escuro, por exemplo, tá? Você não vê que essa página ela é majoritariamente branca nem majoritariamente preta, ela é uma página que está equilibrada, por exemplo, tá? Isso aqui é bom que exista dentro das histórias de vocês. Claro, vão ter cenas em que você tem uma página mais carregada com branco, é legal, uma página mais carregada com preto também é, mas aqui estão algumas ideias, e eu acho que o Fullmetal ele vai bem nisso, sabe? A ideia de trabalhar a sombra bem blocada em cima dos personagens, né? Como aqui, por exemplo, que aqui esconde bem o rosto do motorista, né? Para depois revelar quem ele é e tal. Então tem aqui bastante coisa interessante, bastante coisa legal que vale a pena a gente poder ver. Fullmetal é excelente para isso, tá? Se vocês forem começar, se vocês não têm um parâmetro para onde ir, Fullmetal é um excelente ponto de partida, tá? Tudo bem claro, tudo bem objetivo, né? Os quadros mostrando as coisas do jeito que elas deveriam ser. Apesar de ter cenas mais dinâmicas, elas estão bem visíveis, você não está perdendo a atenção nas coisas, mesmo nas cenas de ação. Então você sabe exatamente o que está acontecendo, como é que está sendo a sucessão de cada movimento e etc. Tá? Então fica aí essa dica importante. Fullmetal é um excelente mangá para se acompanhar e aprender e tentar copiar as coisas aqui. Eu gosto bastante desse estilinho daqui e é o que eu vou explicar para vocês. Enfim. Uma vez que a gente tem definido aqui um pouco sobre estilos, sobre estilização, claro que vocês podem, obviamente, ir para outros caminhos, tá? Se vocês quiserem, tipo, tem mouse também. Mouse é outro que é bizarro também. Olha só, os quadros de mouse são absurdos, tá? Extremamente pesados, mas tem uma função específica, né? O traço pesado dele acaba complementando a história, que é uma história pesada, né? Uma história que não é... Apesar de ter aqui os furryzinhos, né? Os bichinhos de rato, gato, isso aqui não é uma história para crianças, isso não é uma brincadeira, isso aqui está falando sobre coisas sérias, né? Essas estradas aqui fazendo a suástica, por exemplo, é uma simbologia extremamente pesada, extremamente crítica, né? Então o visual mais pesado para as coisas, né, com as ratazanas aqui mais obscuras, quase só a silhueta delas, isso aqui, por exemplo, é algo que faz sentido para a história, e mais pra frente a gente vai trabalhar um pouquinho, vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas, obviamente, se vocês querem fazer uma história mais simples, querem começar, e eu recomendo sempre que vocês comecem pequeno, esse tipo de quadrinho é legal, tá? Esse tipo de estética é interessante pro quadrinho de vocês. Obviamente, cada um já tem a sua própria estética. Tem pessoas aqui, tipo a Pamela já tem uma estética bem trabalhada para quadrinhos, né? Ela já consegue fazer umas paradas legais. A maior parte aqui está começando, curte muito mangá, dá pra ver. O Clovinho tem também uma estética bem legal pros quadrinhos e tudo mais. Então, são coisas que a gente às vezes desenvolve naturalmente. Tá? Vocês vão desenvolver de vocês naturalmente também. Mas, para começar pelo básico é sempre mais fácil, é mais interessante. Momento para beber água, hidratem-se e ajeitem a postura. Vamos lá então, vamos começar a pensar um pouquinho aqui. Primeira coisa, antes da gente começar a pensar em enquadramento e etc, tá? O mais importante é entender qual vai ser, por exemplo, o tamanho de apresentação do seu quadrinho, tá? Você pode fazer um quadrinho, né, desse tamanho, ou um desse tamanho. Geralmente, né, são os formatos mais comuns, um menorzinho e um maiorzinho. Mesmo aqui, entre eles, vai haver diferenças, né? Você vai ver mangás maiores, mangás menores, etc. Mas é muito importante você saber qual é o tamanho para você poder definir bastante como é que você vai trabalhar em cima desses conteúdos,
Eu, por exemplo, vou fazer num tamanho bem pequenininho, tá? E aí percebam que isso vai influenciar completamente tudo que eu vou fazer no meu quadrinho, tá? Eu vou fazer baseado nesses 3 tamanhos aqui, tá? E eu separei esses 3 aqui porque eles têm, já separam para mim mais ou menos a ideia de finalização e etc. Eu posso, obviamente, finalizar o meu trabalho no computador, mas aqui existe um exemplo de como fazer isso direto no papel, né? Então, ó, aqui é mais ou menos como seria a primeira etapa de uma história pequenininha dessas, tá? Como é que seria a primeira etapa? Seria só o rascunho, bem simples, sem grandes detalhes. Poderia ter uma etapa intermediária onde eu vou refinando esse rascunho, tá? Essa aqui é uma versão que ela tá só na linha, tá? Eu até acrescentei aqui uma aquarelazinha para poder dar uma cor e tudo mais, né? Não dá uma cor, mas dá pelo menos uma noção de sombra e volume, tá? É opcional, então vocês podem fazer algo parecido com isso. E eu tenho essa outra aqui, que nela eu já trabalhei cores, né? Já comecei a trabalhar com cor na capa, né? Eu optei por pintar só algumas partes internas, primeiro para poder poupar tempo, e segundo porque eu achei que daria uma estética bem legal, sabe? Fazer algo diferenciado nesse sentido. Então, ó, a gente tem essas ideias aqui que funcionam bem, ó. Eu posso usar a cor para destacar só algumas partes específicas e que eu considero importantes dentro da história, tá? Então fica aqui essa ideia. Eu vou fazer nesse tamanhozinho aqui, e se vocês também quiserem fazer desse tamanhozinho aqui, eu já vou explicar para vocês como é que faz. Vamos começar aqui pegando uma folha tamanho 4, tá? Caso vocês queiram fazer tamanho zinezinho, pequenininho, o método é bem simples. Você vai pegar a sua folha tamanho 4 e você vai dividi-la na metade. Momento tutorial. Junta ponta com ponta. Quanto mais certinho tiver essa dobra, melhor vai ser o resultado do seu zine, tá? Mais bonitinho ele fica. Então, vinca bem. Show de bola. Vou pegar isso daqui, eu posso desdobrar, eu posso dobrar a partir daqui mesmo e dobrar assim na metade agora. Ok? Então, dobrei na metade e depois peguei essa metade e dobrei de novo. E agora eu vou pegar essa daqui e vou dobrar na metade de novo, né? Nesse sentido. Ok? Só para poder marcar. Esse aqui ainda não é a dobra oficial do meu quadrinho, não. Tá? É só para poder marcar. Beleza. Uma vez que vocês façam isso, vocês podem desdobrar. Se quiser dobrar para o lado oposto para poder deixar tudo vincadinho para os dois lados, bonitinho, pode também, tá? Mas o mais importante é o seguinte: a gente vai abrir a folha normalmente, tá? E aí, o que acontece? A gente tem 8 quadros aqui e a gente vai pegar aqui entre a segunda e a terceira fileira e a gente vai fazer um talho nela aqui nessa direção, daqui até aqui, tá? Você pode fazer o seguinte, basicão, que é o que todo mundo faz: divide na metade, divide na metade não, né? Dobra aqui na metade. E aí eu vou cortar até essa dobra aqui, ó, até esse eixozinho aqui. Então, vamos lá. Ó. Pronto. Fechou. Naturalmente, ela vai fazer essas duas orelhinhas aqui, tá? Detalhe, isso é na parte interna, tá, gente? Não vai cortar a parte de fora, não, senão vai dar errado. Então, a parte interna da folha a gente corta e vai ter duas orelhinhas assim. Não sei se está dando um lagging para vocês aí na exibição, mas eu acho que vai dar para observar bem. E aí o que a gente faz? Cara, naturalmente ela vai se fazer. Se você abrir a folha aqui, dobrar ela na metade e fizer isso aqui, empurrar ela aqui em direção ao centro, nessa direção aqui, olha só, ela naturalmente já faz um livrinho. E aí é só dobrar.
ok? Aí tanto faz a forma como você vai fazer aqui, mas o importante é você definir, por exemplo, ó, aqui eu tenho a capa, virei aqui página 1, 2, 3, 4, 5, 6 e costas, tá? Quando você abrir de novo, se você quiser, por exemplo, reproduzir, entender onde é que cada coisa vai estar, eu gosto de trabalhar com ele aberto para poder fazer os desenhos. Ó, você já vai ter tudo marcadinho onde é que cada coisa vai acontecer, tá? Então, ó, a minha capa tá aqui, aliás, minha capa tá aqui, as costas aqui, a sexta e a quinta página vão estar aqui, e aí a página 1, 2, 3, 4 vai estar aqui em cima, tá? Esse tipo de organização ajuda bastante. Dependendo da forma como você dobrar isso aqui, essa organização vai estar disposta de formas diferentes, tá? Mas pelo menos aqui você já tem uma noção de onde começar a fazer cada coisa, tá? Eu ainda não vou começar a desenhar aqui, embora eu possa, mas eu quero explicar para vocês alguns outros conceitos, e aí depois eu volto para isso aqui e eu vou fazer uma página só com vocês, porque se eu fosse fazer todas as páginas aqui, levaria muito tempo, tomaria muito tempo da gente. Se der tempo, eu faço mais duas e tal, ou mais uma, e a gente vai vendo o que dá de acordo com o tempo que sobrar pra gente. Tô tentando ser bem conciso aqui, porque como tem muita coisa para se fazer, essa aula pode durar bem mais tempo. Eu tenho falado bastante, minha boca tem ficado bastante seca, o que é algo incomum, mas vamos lá, vida de professor é isso aí. Começa a faltar saliva depois de um tempo. Vamos falar então primeiro, né, sobre algumas coisas que a gente tem que saber em relação ao nosso projeto, tá? Que a primeira delas, para mim, vai ser com relação ao enquadramento, tá? O enquadramento da minha cena eu vou definir baseado na quantidade de coisas que acontecem na minha cena e no tamanho que a minha página vai ter, né? Se eu fizer muitos quadros num negocinho desse tamanho aqui, vai ficar horrível de ler, por exemplo. Texto não vai rolar e alguns detalhes vão ficar difíceis de ver, vão acabar se perdendo na história. Por isso eu recomendo, quando você for trabalhar com algo assim, fazer no máximo 4 quadros, tá? Até para coisas grandes eu prefiro fazer com poucos quadros, porém, quanto menos quadros você faz, mais páginas são necessárias para você concluir, tá? Eu gosto de fazer coisas com quadros grandes e mostrar bastante as coisas, porque, sei lá, me parece um espaço melhor para poder se trabalhar. Porém, se vocês quiserem fazer com quadros menores, pode ser também, tá? Porque o mais importante aqui é pensar o seguinte: se você tem uma página e essa página ela tem uma função que é tipo, sei lá, fazer um diálogo, você vai precisar de quadros com balões de fala maiores, menos cenário talvez, né, e menos do personagem aparecendo até. Então os seus quadros eles têm que ter essa noção quando você for estabelecer aqui. Uma página de diálogo, ela pode facilmente ser feita tipo em vários quadrinhos, assim, por exemplo, e um último aqui, e tá tudo ok, tá? Assim como ela poderia ser feita, sei lá, tipo, em 4 quadros, ou ainda em 3 quadros, dependendo do que for. Só que o tamanho que você vai escolher aqui dentro dos quadros vai depender da função dele, tá? A função que você vai dar para o seu quadro, ela é bastante específica. Eu vejo muita cena de quadrinho. Acho que eu posso usar aqui o Fullmetal para poder mostrar que é melhor. Por exemplo, deixa eu pegar uma cena aqui do Fullmetal. Ó. Repara, vamos nessa daqui melhor. Repara nessa página aqui. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadros, tá? E olha só como é que os quadros eles são pensados para a cena, tá? Por exemplo, aqui a gente tem os personagens chegando, já tem alguém dentro da cena, né?
a pessoa que já estava na cena olha para trás e vê os personagens. Então a gente tem uma troca de câmeras ali, que é um negócio que eu vou explicar um pouco depois para vocês, tá? Depois a gente tem aqui um close só do rosto do personagem, e aí esse quadro é bem mais estreito, bem menorzinho, porque tá pegando uma parte bem pequena, tem pouca coisa para ser mostrada aqui. Aí tem um quadro maior, porque vai ter mais falas acontecendo dentro da história, né? E esse quadro ele aproveita para mostrar o que o personagem, né, o personagem maior aqui tá fazendo dentro da cena. Então ele vai construindo ali a cena, né? É um quadro mais reflexivo. Geralmente, quadros que vão ter mais fala, tendem a ser quadros mais longos, mais compridos horizontalmente, tá? Mais achatados, né, nesse sentido aqui. Aí a gente tem um outro quadro que ele é vertical, bem curtinho também, mostrando o lugar onde eles estão, tá? E por fim a gente vai ter esses outros dois quadros, mais um quadro curtinho. Perceba que, apesar de ser um quadro também vertical, que tem mais ou menos a mesma largura que esse outro aqui, esse quadro aqui ele é menor, ele termina aqui embaixo, enquanto esse outro aqui vai até a borda da página, tá? Isso por quê? Porque essa cena não é tão importante quanto essa cena, tá? Essa cena aqui mostra onde eles estão, porque é um mangá, então a gente vai ver na ordem oposta. E a partir daqui você vira para um outro lugar. Ele faz uma espécie de teleporte. É como se tivesse uma câmera que ela vai saindo da casa, tipo, ela passa pelo personagem, ela sai da casa e aí corta a cena para outro lugar, entendeu? Então a gente vai ter essa noção aqui de enquadramento também, né? E a gente tem obviamente essa cena maior aqui, que é para ser uma cena mais dramática, né? Então você tem o personagem chorando e ele explicando a situação toda, né, do que aconteceu. Então, tá vendo como cada quadro aqui ele tem uma função específica, né? A forma como você vai colocar as coisas, tá? Ela acaba favorecendo ou dificultando a leitura do quadro. E quando eu falo de leitura, eu não estou falando só do texto, tá? Eu estou falando de ver a cena, a sequência das coisas acontecerem, tá? Caso a sequência das coisas acontecerem. Eu fiz a explicação da cena aqui, mas eu expliquei errado, né? A gente leria daqui para cá. Enfim. Tem uma outra coisa bastante legal, que já é com relação à orientação da cena, tá? Que é o seguinte: a gente tem a cena do rapaz aqui, né, falando, e aí ele olha para trás, e aí olha só, ele olhando para trás, o rosto dele guia a gente para esse quadro aqui, sabe? Isso aqui é uma parada bem legal. O fato de a gente ter personagens de pé aqui gera uma cena meio que vertical, gera uma sensação vertical pra gente. E essa sensação vertical meio que escoa a gente pro quadro de baixo, né? O quadro de baixo ele faz o uso de um espelhamento. Você vê quase a mesma cena se repetindo nesse quadro aqui. E aí naturalmente seus olhos são guiados para essa cena. Enquanto que você tem logo em seguida, né, a progressão natural das coisas, que é o rosto do personagem virado para frente, que é apontando a próxima cena, né, a próxima coisa a acontecer. Olha só, outra parada bastante legal. O olho do personagem ele aponta especificamente para essa direção. Essa direção também é a parte mais clara desse quadro, o que provavelmente indica que eles estão conversando no andar de baixo da casa. É um detalhe completamente inútil para você? Talvez, mas ajuda você a ter uma noção melhor do que está acontecendo na história, tá? É um detalhe bobo que faz uma diferencinha ali, você vê que tem um cuidado com a cena acontecendo, tá? Então fica aí essa dica para vocês. Vamos lá então. Então, primeira coisa é tentar pensar quais são os números de quadros que eu vou ter, né? E qual vai ser a função deles na cena. Como é que eu sei a função do meu quadro? Eu sei a função do meu quadro olhando o meu roteiro. Então, meu roteiro está na aula anterior, aqui na página 1. Eu sei que ele vai ter 5 quadros. Eu já estou exagerando aqui, tá? E eu sei quais vão ser as intenções no quadro e tudo mais
baseado nisso aqui. Antes da gente começar de fato a fazer os quadros aqui, é bom vocês pensarem que os quadros eles não precisam ser exatamente quadrinhos de fato, quadros certinhos, tá? Como eu mostrei ali no Homem-Aranha 99 Problemas, você pode fazer quadros bem variados, tá? Uma outra variação de quadros bastante interessante são as que o Will Eisner faz, mas também tem essas daqui. Percebam que nessa cena daqui é uma cena, é um quadrinho que fala sobre viagem, para ser sincero, é um quadrinho que fala sobre viagem. E aí essa cena aqui, ela mostra como é que estão sendo os dias da pessoa no lugar onde ela tá, para onde ela viajou, né? E aí mostra eles reconstruindo coisas e etc. E aí cada dia tem uma coisa diferente acontecendo, sabe? E aí isso ajuda a gente a ter uma noção de que a história está acontecendo ao longo do tempo. Inclusive, eu recomendo muito, tá, esse quadrinho aqui. Vocês podem procurar por ssscomic.com, tá? Vocês vão achar, é da Mina... Como é que é o nome dela? Mina Sandberg. Mina Sandberg é uma artista fantástica. Ela faz uns outros enquadramentos, assim, do nada ela dá a louca e faz os enquadramentos diferenciadões, assim, nas histórias dela. E são muito bons, e ela tem todo um trabalho de live streams, etc., que é muito bonitinho de ver a produção dela das páginas, assim. E o visual das páginas dela são muito bonitos também. Ó, só visualzão lindo, maravilhoso. Ó, é um enquadramento completamente diferente. As coisas aqui não necessariamente tem que ter uma ordem, embora tenham, tá? Mas já dá pra gente ter uma noção do que está acontecendo nas histórias e tal. É uma boa ambientação de tudo e de uma forma muito natural, sabe? Você consegue entender o que está acontecendo de uma maneira bem natural. E aqui, ó, já sai da parte em que ela estava fazendo toda uma exibição do que estava acontecendo anteriormente, e aí volta para a ideia de quadrinhos de fato. E aí você começa a ver painéis separadinhos, comuns, iguais aos que a gente já viu anteriormente, tá? Então fica aí... É mais uma das formas de vocês poderem empregar as coisas nos quadrinhos de vocês, tá? Aqui tem, por exemplo, ó, isso aqui, por exemplo, são 3 quadros, olha só. 3 quadros em um quadro só, né? Divididos pela ideia de estar observando por um binóculo. Olha só. É uma página, então, que ao invés de ter 5, 6, 7 quadros, ela vai ter 10 quadros, porque aqui estão divididinhos, separadinhos, legal. Então, a divisão de quadros, ela pode ser uma parada bem natural, tá? Ela não precisa ser uma divisão super complexa, super difícil. Agora que eu reparei que o negócio aqui tá de ponta cabeça para vocês, vai continuar de ponta cabeça por enquanto. Depois, se for o caso, eu viro aqui e deixo vocês darem uma olhada, tá? Eu vou explicando melhor as coisas para vocês. Então, a divisão, ela não precisa ser estática, assim como ela não tem obrigação de ser dinâmica, mas se você for fazer ela uma cena estática ou dinâmica, uma cena comunzona ou super diferenciada, tá? É bom que você esteja usando isso por algum motivo, tá? Não faça isso à toa. Se a cena é de luta, bora meter um enquadramento que combine com a cena de luta. Se a cena é uma cena de diálogo, um enquadramento que combine com uma cena de diálogo. É uma cena de viagem, uma cena que combine, um enquadramento que combine com uma cena de viagem. Tá? Então a gente tem que ter sempre essa preocupação, porque senão você pode acabar ou banalizando os enquadramentos, e aí você faz um quadro super dinâmico e não sei o que, numa cena de conversa, e aí fica uma porcaria, porque fica confuso, você não consegue ler direito o que está acontecendo. Ou você vai acabar fazendo um enquadramento muito estático numa cena que era para ser uma super cena de ação. E aí fica uma ação meia bomba, assim, não funciona muito bem, tá? Então, esse é um detalhe que é bom a gente prestar bastante atenção nele. Então, quando a gente está trabalhando aqui, vamos ver aqui como é que eu faria especificamente, tá? Eu poderia fazer isso no computador, mas eu quero fazer no papel, porque aí ninguém tem desculpa. Então vamos lá, página 1,
todas as cenas são vistas do ponto de vista do viajante. Então eu vou ter que fazer uma cena em POV, tá? Tudo vai ter que ser feito como se eu tivesse vendo a cena, tá? É a minha ideia. Então vou fazer aqui um rascunho da minha página. Poderia fazer isso maior também se eu quisesse, ou menor, tanto faz. Isso aqui é só um rascunho. Depois eu vou pegar e vou passar isso pro meu zinezinho aqui no canto, tá? Outra coisa, comecem a fazer as páginas de vocês antes de fazer a capa. A capa é tipo o título de redação, você coloca no final, tá? Até porque você consegue pensar numa capa melhor depois que você faz tudo, né? Então fica essa dica para vocês também. Então, quadro 1. O quadro 1 me diz que é um panorama da dimensão do fim dos tempos. Então ele é um panorama da dimensão do fim dos tempos. Deixa eu ler tudo e eu ter uma noção. Então, panorama da dimensão do fim dos tempos, ela se aproxima no quadro 2, ela continua se aproximando no quadro 3, no quadro 4, no quadro 5, no quadro 5 é uma tela preta. Tá, eu já sei como eu vou fazer. Ó, eu posso ter uma cena aqui, grande, contemplativa, que vai ser a cena em que eu vou apresentar a dimensão do fim dos tempos. É uma ilha flutuante, então, tipo, caberia eu fazer uma ilha aqui assim, ou por exemplo, deixar bem claro que ela tá flutuando no meio do nada, sabe? Dá pra eu fazer isso num panorama, entendeu? Então já me facilita bastante a vida. Poderia até fazer mais distante se fosse o caso, mas como eu quero fazer a aproximação, eu acho que é legal trabalhar isso aqui. Aí, ele vai estar caindo, né? O personagem está caindo em direção à ilha. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer os quadros caírem, tá? Primeiro porque eu já vou ler essa minha cena daqui para cá, tá? Então, naturalmente, se eu fizer as coisas caindo aqui, fica mais fácil para as outras pessoas poderem ver também. Então fica aí essa dica aí para vocês, ó. Coisa importante. O sentido da leitura faz toda a diferença na organização das suas cenas. Eu vou fazer aqui, vou fazer um quadro mais em cima, talvez. Por que eu vou fazer ele aqui mais em cima? Se eu poderia respeitar o espaço, a margenzinha entre um quadro e outro, né? A ponte que existe entre um quadro e outro. Eu vou fazer desse jeito porque é uma cena em que ele está caindo desesperadamente. Então, quadros desesperados, eles vêm um por cima do outro, as coisas acontecem meio fora de ordem, tá? Eu posso fazer aqui, ó, um quadro intermediário, e eu posso fazer um outro quadro aqui, mais baixinho. E por fim, vai ter um outro quadro preto, que vai interromper esse meu quadro aqui. Eu posso escolher. Eu acho que eu vou fazer assim mesmo. Vai ter um quadro todo escuro com um balão de fala aqui. Um balão de fala. Peraí, eu acho que eu vou fazer o balão de fala desse lado aqui. Balão de fala sem um apêndice, porque não tá aparecendo pessoa nenhuma falando. É só um balão preto. Vou colocar um xizinho aqui que é para eu poder lembrar que aqui vai ser tudo preto. Aqui nesses 3 quadros aqui é basicamente a mesma cena, só que eu vou ficar dando zoom nela, tá? Então aqui eu tenho a ilha, ela está flutuando. Eu vou colocar um pouquinho de Ashura aqui para dar uma sensação de movimento em direção à ilha. Pouca coisa. Aí eu vou fazer aqui de novo a ilha maior agora. E tem uma cratera no meio dela. Tem que lembrar que agora tem uma cratera. Eu esqueço que tem uma cratera no meio da minha ilha agora. Tem umas florestinhas aqui em volta. E eu posso aumentar as achuras aqui. Porque à medida que vai fazendo, ele vai ficando mais desesperado. Então as achuras elas vão dar mais intensidade. Ok? À medida que ele vai descendo, ele vai ficando mais desesperado. E aqui eu vou fazer ele com os braços, tipo, a ilha já bem próxima.
cratera é aqui já. Árvores bem marcadas aqui. E aí ele vai cruzar os braços aqui na frente. Ele vai ter os braços cruzados aqui na frente. Vou colocar a mãozinha dele aqui. O braço cruzado aqui na frente. Para poder fazer sentido essa questão dele estar com os braços cruzados aqui na frente, eu vou colocar a mão dele vindo meio que daqui assim. Tipo, mãozinha, mãozinha. E a outra mão aqui também. Apesar de eu querer que o meu personagem ele fique mudo durante todas as partes da história, para que quem esteja lendo possa ver isso aqui, é meio difícil fazer isso aqui fazer sentido se for completamente mudo, tá? Eu vou correr o risco, mas eu poderia, por exemplo, colocar ele gritando aqui um tipo no, desesperadamente aqui. Então, à medida que ele vai gritando, ele vai aumentando a quantidade de nose, o tamanho dele pode mudar também. Então, eu poderia fazer uma super onomatopeia aqui falando sobre isso. A gente teria quadro preto, e logo em seguida alguém falando, pode abrir os olhos agora, sabe? Então, ficaria legal. Então, não se preocupe, você está seguro. Beleza, então essa aqui, minha primeira página. Pra mim já funciona, já é legal, eu acho que vai dar certo. Eu posso até pensar em como é que vai ser a próxima página, só para eu saber se a continuidade entre uma e outra tá funcionando. Mas eu já revi essa cena aqui algumas vezes na minha cabeça e tá funcionando, confia em mim, vai dar bom. Então, aqui a gente vai ter agora a parte de pegar e refinar tudo isso daqui. Isso já é storyboard, tá? Isso já é a gente tentando organizar as coisas de uma forma que elas funcionem bem, tá? Tem gente que vai dizer que não, storyboard é só aquela parte em que você coloca os quadros sem precisar pensar no tamanho de quadro nem nada do tipo. Também pode ser, você pode utilizar isso como argumento, né? Geralmente quem faz o storyboard faz uma página tipo com os quadros todos iguais e a cena acontecendo. Mas isso é comum para filme, gente. É comum para animação, é comum para jogo. Para se trabalhar com quadrinhos, o formato do quadro ele tem fundamentação, sabe? Ele tem um porquê de ser. E por conta disso, pensar a página como um todo ajuda muito a contar a história. Eu não conto a história em quadrinhos quadro a quadro. Eu vou contar a história em quadrinhos com a página inteira, sabe? Uma página inteira, ela tá falando muito mais do que um quadro isolado, sabe? Ou do que a simples sequência dos quadros. Então, quando vocês forem fazer as páginas de vocês, tentem pensar em algo que vai além da sequência simples dos quadros, tá? Tenta pensar, tipo, qual é a ordem de leitura desse quadro? Vai ficar fácil da pessoa ler? Naturalmente, a gente tende a ler as coisas da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? Então a gente teria, da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita é no Japão. Da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, primeiro quadro, ok, é a primeira coisa que a pessoa vai ver. Ela não tem como errar isso, né? Vou colocar um quadro aqui passando já por cima do primeiro quadro para dar aquela sensação de urgência, tá ligado? E aí eu vou trabalhar com esse primeiro quadro. O próximo quadro dele, obviamente, é o que vai estar à esquerda dele. E o próximo quadro desse quadro é o que vai estar à esquerda dele. E depois eu vou pro quadro de baixo, tá? Existe um risco, corre um risco de eventualmente você fazer as coisas de forma que as pessoas olhem para o seu quadro aqui e aí tentem ler imediatamente aqui embaixo. Mas se você fizer as coisas do jeito certinho, provavelmente elas vão fazer a volta aqui. Nessa minha cena aqui, inevitavelmente as pessoas vão acabar correndo o olho direto para cá, tá? Eu poderia tentar subverter aqui, mas não faria sentido narrativo. Eu quero que tenha uma pausa entre o momento em que tá tudo escuro e o momento em que ele tá
estar falando alguma coisa, né? Que o personagem vai estar falando alguma coisa. Então fica aí essa ideia de como a gente vai estar lendo os quadros e a importância dessa leitura ser adequada, tá? Aí eu falei bastante sobre enquadramento e já falei um pouco sobre o storytelling. O storytelling, ele é basicamente como você conta uma história dentro de uma cena, tá? Essa página contando o que está acontecendo, isso é storytelling. Dá para você fazer storytelling em uma única imagem, sabe? Se eu pego e eu faço, sei lá, eu quero fazer um desenho aqui de um personagem, ele é um personagem brutamontes, pá, ele caiu aqui, Super Hero Landing, ok, ajoelhado aqui no chão, com o bração aqui embaixo, o outro braço aqui em cima, show, fiz Super Hero Landing e acabou, não tem mais nada, beleza, isso é um desenho. Aí entra aquela questão, tipo, como importante é o cenário do que você está fazendo. Porque, por exemplo, se eu faço esse cara aqui em pose de super-herói, e aí eu venho e acrescento, por exemplo, um prédio aqui atrás que está completamente destruído aqui, assim, tipo, pô, quebrou em tudo aqui, tá ligado? Eu posso colocar um buraco aqui no chão para dizer que ele quebrou o chão aqui em volta dele, para mostrar o quão forte é a pose dele aqui, tipo, uma pedra aqui na frente. Eu vou ter já um sentido de tipo, pô, esse personagem é super forte, ele pulou daqui do prédio pra cá e fez isso. Eu posso botar um outro prédio aqui do outro lado, tá ligado? Posso fazer mais prédios aqui, inclusive. Posso colocar um outro prédio aqui do lado e mostrar que ele pulou nesse prédio aqui também. Ele é tipo o Hulk, sabe? Ele sai quebrando as coisas pelo meio do caminho. Então você deduz automaticamente que ele pulou num prédio antes, depois ele pulou no outro prédio, ok? E depois ele pulou aqui no chão. E se eu colocar aqui um helicóptero, vou fazer um helicóptero lá Vinícius, referência só para quem está acompanhando a cena do grafite em Tanguá. E aí, tipo, o helicóptero tá pegando fogo aqui. Tá pegando fogo, bicho. Então a gente estima, dá uma noção de que ele pulou do helicóptero pro prédio, do prédio pro outro prédio, desse outro prédio pro chão, tá ligado? Então fica aí essa noção de storytelling. As coisas elas acontecem no presente, passado e futuro, né? Às vezes quase nunca no futuro, tá? Mas ele pelo menos dá a intenção de que algo ainda vai acontecer depois da cena, tá? Então você mostra o que aconteceu no passado e aí você pode fazer isso da forma como você quiser, se é um passado próximo ou um passado distante, tá? Você pode ir criando etapas para mostrar que esse passado aconteceu. Então aqui o primeiro ponto no passado, né? Na linha do tempo eu vou ter o helicóptero, aí eu tenho o prédio 1, que no caso aqui vai ser o número 2. E aqui o prédio 2, que vai ser no caso o número 3. E por fim tem o chão vai ser o número 4. Então na minha linha do tempo tem coisas diferentes acontecendo, né? E eu tenho uma noção de que isso aconteceu, né? Até aqui as coisas aconteceram no passado. Daqui, essa aqui é o que está acontecendo no presente. E no futuro fica uma incógnita. Ele vai continuar avançando, né? Então você tem ali umas noções de coisas que podem acontecer dentro de uma cena. O storytelling é basicamente isso, é você contar uma história. Tem algumas pessoas que fazem storytelling maravilhoso, tá? E eu vou mostrar pra vocês também, porque eu sou desse. Eu sou o cara que trabalha com provas. Tem uma imagem que eu sempre uso do Mike, o pessoal que faz aula comigo já até sabe. Que é esse desenho aqui do Warwick, do LoL. Nesse desenho existe uma história sendo contada e essa história é absurdamente maravilhosa, tá ligado? Tipo, olha só, se reparar o Warwick, ele tá aqui com essas garras super poderosas dele e olha que interessante é a história aqui. Eu não sei se eu vou conseguir abrir essa imagem num tamanho bem grandão, eu quero muito abrir essa imagem num tamanho grandão. Vamos lá, gente. Olha essa cena e como é que a história tá bem contada aqui,
tá? A gente tem o que seria aparentemente uma espécie de laboratório, o lugar onde ele está, tá? A gente percebe que pode ser um laboratório porque aqui tem um cara, ó, com uma roupa de isolamento e etc, né? Tinham jaulas aqui, ó, eram celas, e ele saiu de uma dessas celas. Como é que você sabe que ele saiu de uma dessas celas? Primeiro, pelo óbvio, que tem aqui as garras dele marcadas na cela, tá? Ele saiu arrebentando a porta da cela com as garras. E você sabe que tem aqui 4 dedos nas garras, tem 4 dedos aqui, no caso 3 dedos, né, arranhando as paradas aqui. Então você deduz mais ou menos que seja o trabalho dele. E aí você vê por onde ele passou, quais foram os pontos por onde ele passou. Primeiro porque onde ele passou antes tem mais estrago, então você tem mais marca aqui, mais aqui e aqui. Aí ele passa pelo cara que morreu aqui, né, que ele obrigou o cara a falecer aqui. E aí ele passa a garra aqui na parede. E olha só, a garra aqui na parede está levemente incandescente. E se você continuar avançando, aqui também está incandescente, ok? E é gradual. Quanto mais próximo, mais incandescente fica a marca. Então isso é uma historiazinha acontecendo ali também, né? E aí você vai aqui pro Warwick atacando outro cara que você presume que seja também um cientista como esse daqui, né? Vestindo mais ou menos o mesmo tipo de roupa e tal. Só que tudo isso sem tirar do foco que interessa, que é o que? O Warwick, que é esse personagem grande, poderoso, forte, feroz, que se você parar na frente dele, ele vai te rasgar e vai te virar do avesso, entendeu? E te costurar para poder rasgar de novo. Esse tipo de personagem aqui. Então isso aqui é storytelling, tá? Tinha mais uma que eu ia mostrar para vocês, mas agora eu não estou lembrado qual que é. Mas eu acho que deu para entender a ideia do storytelling. É você construir uma narrativa dentro de uma cena. É você explicar a cena de uma forma que ela seja fácil de se entender. E que as pessoas possam ficar mais tempo presas ali. Se você faz um bom storytelling, tá, você vai ter uma maior retenção da atenção dos seus leitores. A pessoa que está vendo o seu desenho, ela vai passeando pelos detalhes do seu desenho por muito mais tempo, e ela fica vendo e revendo aquela história para poder fazer sentido na cabeça dela, né, ou só para poder apreciar realmente. Tá, então fica aí, storytelling é uma dica extremamente importante para vocês. Vocês podem saber mais sobre storytelling, lembrei aqui, vendo coisas do Mobius. Eu sempre falo do Mobius também nas minhas aulas. Tem uma aula de enquadramento só sobre o Mobius, tá? Falando sobre dicas que o Mobius dá. Foi um artista excepcional, maravilhoso, trabalhando na Marvel, DC e tal. E ele tem uma noção de storytelling muito boa, sabe? Tipo, ele consegue criar cenas extremamente emocionantes e com uma motivação muito clara, muito evidente. Então é um artista que vale bastante a pena vocês darem uma olhada nas coisinhas dele, porque definitivamente, cara, é uma inspiração à parte, assim. Esse cara sabe muito de enquadramento, né? Ele tem páginas, essas páginas duplas assim, que são paisagens. Nossa, ele arrasava nisso aqui, cara. Isso aqui é trabalho, é uma obra de arte que deveria estar no museu, assim, de tão lindo que é o trabalho que o Mobius fazia. Ó, as páginas dele, ó, tinham esses enquadramentos bem diferenciados, assim, ó. Coisa linda de Deus. Olha isso aqui. Foge completamente do convencional, né? Completamente não, mas dá uma fugida legal assim do convencional. E a gente ainda consegue entender o que está acontecendo, né? Tem a ordem de leitura das coisas ainda está sendo respeitada. Em 4 quadros ele consegue fazer meio que quase dar a volta no personagem, né? E aí saltar do personagem para poder atacar. Mano, fantástico, fantástico. Beleza, já tive uma noção mais ou menos de como vai ficar aqui a estrutura da minha página. É hora de pegar e passar isso aqui pro meu papel. Então vamos tentar fazer, né? Vou ficar um pouquinho menor nesse caso aqui. Eu vou fazer com ele aberto, porque com ele aberto eu posso trabalhar mais livremente, né? Ao invés de ficar preso numa página pequenininha aqui.
Então eu posso mostrar, posso fazer até melhor. Posso mostrar a dimensão do fim dos tempos aqui assim, ó. Como se ela fosse um quadro só não, como se ela fosse a página inteira. Então eu não preciso dar um quadro para ela. Eu posso só colocar os outros quadros aqui por cima. É bom que eu aproveito também o espaço, já que está tudo muito pequenininho aqui, né? Então, vou fazer aqui uns quadrinhos um pouquinho menores. Se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, vai me falando, tá? Com relação a isso aqui, vai me avisando. Eu tô vendo que aqui tá ficando muito grande, vou ter que acertar esse tamanho aqui. Acho ruim mesmo, tá? E aqui eu posso fazer um quadro maior. Vou dar uma apagada aqui, só para eu poder ver o que eu tô fazendo. Ups. Amassar de leve acontece. Beleza, Lucas, eu preciso fazer o quadrinho com régua. Só se você quiser, tá? Fica mais apresentável, tá? Mas não quer dizer que seja a forma correta de fazer, não. Acho que não existe essa parada de forma correta, não. Tá? Você pode fazer da forma como você preferir. Eu vou ver depois o tamanho desse balão aqui. Mas vamos lá. Aqui eu posso pegar e fazer a ilha, né, como eu estava querendo fazer antes. Então vou fazer aqui mais ou menos o formato que a ilha tem. Colocar aqui a montanha que ela tem aqui no lado. Só que eu já tenho tudo meio que de cabeça, tá, gente? Eu já desenhei essa ilha, sei lá, 1 milhão de vezes. Já imaginei ela 1 milhão de vezes. Então fica aqui a minha ideia aqui de ilha. Vou fazer basicamente o mesmo rascunho que eu fiz, só que aqui eu já posso começar a trabalhar com um pouquinho mais de detalhe. Afinal de contas, aqui é que começa o quadrinho de fato, né? As coisas começam a se aplicar aqui. Se vocês forem fazer alguma coisa que não vai seguir essa linha aqui, que é uma linha do quadrinho pequenininho e tal, vocês podem fazer as suas páginas em folhas de tamanho A4, por exemplo, tá? Porque quanto maior você fizer, melhor é para você fazer detalhes. E aí quando a sua página ela for ser diminuída para poder caber dentro do formato que você quer, alguns errinhos eventualmente desaparecem, tá? Eles ou ficam muito imperceptíveis assim. Então vale bastante a pena fazer maiorzão. O recomendado mesmo, pelo menos foi o que eu aprendi a fazer, era fazer em folha tamanho A3. Porém, eu não tinha muito dinheiro para ficar comprando folha tamanho A3 não. Eu era bem ferrado de dinheiro assim, bem ferrado de grana. Então convencionou que eu acabava fazendo tudo em tamanho A4 mesmo, em folha sulfite. Houveram alguns projetos meus que eu fiz em folha de papel canson, né, para desenho. Mas geralmente eu fazia em folha de tamanho sulfite. Então aqui assim, faz a floresta, faz umas pedrinhas flutuando e tal. Depois, na hora de fazer a arte final, eu posso trabalhar com um pouquinho mais de cuidado nisso aqui, né? Aí vamos lá, aqui eu tenho de novo a ilha, agora mais perto. Eu vou fazer aqui bem essa parte em que começa a aparecer, tipo, a ilha menor aqui. Eu quero tentar centralizar um pouquinho mais a ilha menor aqui, não sei se dá para vocês verem daí, mas são duas ilhas, né? Tem uma grandona e tem uma pequenininha aqui no canto. Eu vou trabalhar um pouquinho mais, ele está se aproximando da ilha pequena, então vou tentar fazer aqui um pouquinho mais acertado e já começar a
a puxar para cá. Aqui eu vou tentar fazer aquilo que eu falei do show don't tell, que é mostrar o que está acontecendo ao invés de ficar explicando. Eu poderia fazer um quadro aqui falando tipo, oh meu Deus, eu estou sendo arrastado para a ilha, e depois colocar um balão aqui do narrador falando sem perceber, ele estava sendo arrastado para a ilha, entendeu? Aí faço um asterisco e coloco aqui, arrastado para a ilha significa ser puxado involuntariamente. Eu poderia fazer tudo isso. Poderia fazer tudo isso? Poderia. Mas eu quero mostrar e não contar, entendeu? Eu preciso que as pessoas olhem e digam, olha só, está sendo arrastado pela ilha, sem que ninguém precise dizer isso para elas. Show don't tell. Show de bola. Tá? Esse espaço entre um quadro e outro, você escolhe qual espaço que você quer dar. Se você quiser fazer com uma página de distância, se vira aí. Só faça fazer sentido. Tá? Tem alguns quadros em que quando os artistas querem dar a sensação de silêncio, eles fazem essa transição, né? Eles fazem um espaço um pouquinho maior entre um quadro e outro. E aí a gente acaba tendo aquela sensação de que tipo, a conversa está demorando um pouquinho mais. É como fazer 15 minutos durarem 15 minutos no quadrinho, tá? No quadrinho você trabalhar a tempo é uma parada bem diferenciada, assim, bem diversa, né? Aqui, ó, vou colocar já a ilha meio que cortada aqui assim. Já posso começar a dar um pouquinho mais de detalhe nela, colocar mais preda aqui. Preda assim, para de me corrigir. Sei que vocês corrigiram mentalmente aí. Eu já posso colocar aqui umas árvores. Já admira Jesus e as árvores são nós. Já começa a fazer aqui a cratera ali no meio, tá? Tudo tentando tomar o máximo de cuidado possível, gente, para que vocês possam deixar bem claro para quem está lendo o que está acontecendo, tá? E aqui eu acho que eu vou fazer a cratera bem grandona, embora ela vai ser tapada pelo braço dele. Já posso colocar as árvores aqui maiores, aqui assim. Um pouco mais de detalhamento das árvores. E eu posso colocar o braço. Acho que eu vou colocar o seguinte. Vou tentar forçar uma narrativa aqui, né? Forçar um sentido de leitura, um direcionamento de olhar aqui. Vou colocar esse braço mais aqui assim. E aí a pessoa, ele vai ser o braço dominante aqui, né? Ele vai aparecer aqui na frente do rosto, indicando esse canto aqui da tela ao invés de olhar para esse lado aqui, né? Esse canto do quadro ao invés de olhar para esse daqui. E vou colocar a outra mão menor aqui embaixo, aqui assim. É bom que eu evito também a parte de desenhar dedo. Ah, Luca, mas você fala que não pode ficar evitando desenhar a mão. Eu falo. Mas é aquelas, né? A gente tem 2 horas para fazer uma página de quadrinho. Vocês querem o que de mim também? Vou colocar aqui. Tá. Eu não queria montar uma casa aqui não, mas talvez fazer uma cabaninha aqui seja interessante. Para compor cenário, só para ajudar. E aqui é preto, é bom lembrar disso. Beleza, aqui eu tenho que colocar 2 mãos aqui assim, ou pelo menos uma mão. Dedinho aqui assim, tal. Isso aqui não dá pra vocês verem muito não, mas eu tô fazendo, tá, gente? Tá ficando uma bosta.
Não, tá ficando. Tá aqui. Pequenininho. Essa parte do rascunho pode ser bem livre e tal. Se vocês quiserem fazer com régua e etc, tudo bonitinho, não se privem de fazê-lo, tá? Mas vocês podem fazer de uma forma bem livre, bem tranquila, bem suave. É bastante legal vocês também tentarem pensar aqui nessa questão de enquadramento. É o seguinte, se vocês forem fazer alguma coisa para webcomic, tá? Quadros que se encaixam, eles são bastante importantes. Aí nesse caso você teria que fazer isso provavelmente no computador, ou ficar com as páginas sempre encaixadinhas uma embaixo da outra para elas poderem sempre seguir e dar continuidade. Mas é uma forma legal de enquadrar. Eu começo falando de um assunto e termino falando do outro, né? Tô completamente errado. Será que eu faço alguma coisa tipo personagem com os pés aqui pra baixo, aqui assim? Sei lá. A perna aqui assim e um pé dele aqui. Eu acho que eu poderia fazer alguma coisa nesse sentido. Meio diferente, mas pode funcionar. Pode funcionar. Vou arriscar, eu acho que funciona bem, acho que fica legal. Aqui é a parte do rascunho, que você termina o seu rascunho e você confere se está tudo batendo certinho. Se está tudo ok, se tem alguma coisa que você queria mudar, se você vai realmente acrescentar as onomatopeias, se você não vai. Se a cena está sendo transmitida do jeito que você imagina, tá? Essa aqui é a parte em que você faz tudo. Você pode fazer, tipo, repetir o mesmo processo de ler o roteiro, fazer o storyboard, faz o rascunho e finaliza a página, e aí você pula para a próxima. Ou você pode fazer o seu quadrinho inteiro, tipo, faz o roteiro do quadrinho inteiro, que é o certo a fazer, esse sim é certo, porque senão vai dar ruim. Aí depois você faz o rascunho do quadrinho inteiro, depois você faz a finalização do quadrinho inteiro. Aí você que escolhe. Eu particularmente gosto de fazer tudo de uma vez só, mas no caso de hoje bastante específico, eu vou tentar fazer só essa parte aqui primeiro. Então, agora é a parte que a gente vai para a finalização. Eu particularmente já vou direto para a finalização. Se você quiser trabalhar alguma coisa de sombreamento, etc., você pode fazer um sombreamento aqui, tipo, marcar as partes onde vai ter sombra e colocar um xizinho dentro dessas áreas que vão ser preenchidas de preto. Porque aí você lembra onde é que está cada coisa e fica fácil, né? Tipo, aqui tem um X já marcando, aqui aos arredores eu vou começar a marcar também um xizinho de preto aqui embaixo e aqui embaixo também. Sei que tá uma bosta, está pequenininho, vocês não estão conseguindo ver muito bem, mas vai funcionar, vocês vão ver. Tá? Eu não quero usar régua para poder fazer o meu quadrinho. Embora eu pudesse, eu não quero, porque eu quero tentar fazer uma parada meio soltinha, sabe? Dá mais a sensação de desespero, pelo menos nessa primeira parte aqui. Tá? Nas próximas talvez eu possa usar a régua para poder fazer, mas nessa parte aqui eu quero deixar um pouquinho mais solto. Inclusive vou trabalhar, eu acabei de ter essa ideia, eu vou trabalhar no formato dos quadros aqui para ficarem um pouco mais agitados conforme ele vai avançando. Então, nossa, eu vou ter que usar régua. Putz, minha cabeça funciona de formas muito estranhas. Mas vamos lá. Vou fazer a arte final. Eu estou usando essa caneta aqui, que é uma brush, tá? Da Unipin. Eu gosto muito da Unipin. Eu sou fanboy de Unipin. Recomendo muito para vocês, tá? Essa caneta, eu não me lembro quanto é que ela tá, mas vocês não gastam R$30 comprando ela e recebendo em casa pela Amazon, tá? Você gasta 30, no máximo R$40 para poder comprar ela. Você gasta quase mais frete do que o preço da caneta, tá ligado? Mas vamos lá. Aqui eu tenho essa caneta. Ela tem essa vantagem aqui de ter a ponta pincel. Por que isso aqui é importante? Porque no quadrinho mais clássico,
a gente usa a extensão da linha, né? A gente usa a densidade da linha para poder dizer coisas diferentes. Por exemplo, esse cara aqui que eu estava fazendo anteriormente, tá? Vamos supor que eu queira fazer aqui o corpo dele e eu quero dar uma iluminação um pouco mais dramática para ele. Eu posso fazer as curvas aqui dentro mais grossas, tá ligado? E essas que estão aqui por fora, eu posso fazer elas mais finas. E aí isso vai passar a sensação de que essa parte interna do corpo dele é mais escura, tá menos iluminada, enquanto que a parte externa tá mais iluminada. Eu posso fazer aqui esse mais claro e tal. Então, traços grossos vão lembrar coisas mais escuras e traços mais finos vão lembrar coisas mais claras. Ao mesmo tempo, essa caneta ela te permite fazer essa questão de volume, tá? Tipo, se eu faço o desenho de um círculo, o meu círculo ele vai ter um formato mais fino numa área e mais grosso na outra área. Meu Deus do céu. Finge que é um círculo certinho, gente. Confia que é mais ou menos isso. Mas, por exemplo, seguindo a mesma premissa, né? Se aqui está mais iluminado, essa parte de baixo vai ser mais escura, né? Então eu já consigo fazer isso no contorno do meu desenho. Então eu posso garantir isso e dar um pouco mais de volume. Se eu faço, sei lá, a boca de um personagem, ela fica muito melhor quando ela tem essa variação de traço. Do que quando ela não tem essa variação de traço. Eu vou ter que pegar uma caneta que não tem, né? Porque essa aqui vai ser difícil. Eu tô querendo muito também. Então, olha a diferença que dá uma boca com mais volume e uma boca meio achatada, tá vendo? Essa variação de traço é extremamente importante para a gente conseguir uma volumetria interessante para o nosso desenho. Por isso eu estou usando esse tipo de caneta. Você pode fazer a pincel isso? Pode. Pincel e potinho de nanquim. Chucha o pincel no potinho e passa aqui. É extremamente difícil, mas dá uma personalidade muito legal. Você pode usar o bico de pena, né? Que inclusive é prêmio para o segundo lugar aí do concurso de quadrinhos, então preparem-se. Vocês podem usar o bico de pena, excelente, funciona super bem, dá para fazer umas paradas bastante legais com bico de pena, mas é mais complicado de fazer com bico de pena, porque você tem que ter a pegada certa, a posição certa para o bico de pena e tal, ele dá um pouquinho de trabalho, tá? Não vou mentir não, mas não é nada que você não consiga se acostumar logo no começo. Depois que você pega a prática de fazer, sei lá, às vezes escrever algumas coisas, etc, fica bem tranquilo. Você pode utilizar uma outra coisa que não seja isso aqui, né, para poder fazer uma arte final com volume assim. Você pode usar uma caneta normal, tá? Uma caneta igual essa daqui, tá? Só que o que eu fiz com essa caneta aqui, eu levo o dobro de tempo para fazer com essa daqui, porque eu tenho que ficar preenchendo os espaços, né? Então tem que vir aqui e ficar aqui assim. Aí sempre vai acontecer um errinho, aí você vai ter que tentar corrigir, aí não dá certo, sabe? Essa caneta aqui, ela funciona, ajuda bem, mas você consegue fazer também mais naturalmente com essa aqui, você faz muito mais rápido. Exige um controle de força do seu punho? Exige, tá? Exige acostumar com ela? Exige. Mas com o tempo vocês pegam um jeito e os trabalhos ficam super bonitos e super personalizados, tá? Eles têm uma personalidade mais interessante. Então vamos lá. Vou fazer aqui, né, começar a acrescentar aqui uns detalhezinhos e tal. Luca, mas você não desenhou os detalhes antes. Se você quiser desenhar os detalhes antes de passar a caneta, é melhor até, tá? Eu estou seguindo na base do improviso, porque hoje é dia de improviso e eu não sinto a necessidade também de fazer uma parada super certinha, tá?
Se você quiser seguir, tipo, ah não, sou mais Caxias, eu gosto de fazer uma parada bem diferenciada, bem certinho, aliás, faz, não tem problema nenhum não. Vou fazer aqui umas pedrinhas flutuando. Mas se você é mais, tipo, vou fazer uma parada bem diferente, eu gosto de uma parada mais diferente pro meu traço, mais livre, você pode fazer também e vai funcionar. A graça do quadrinho é que ele não precisa ser tipo igual os triple A, vamos dizer assim, dos quadrinhos que a gente vê por aí não, tá? Você pode fazer com um visual diferente, com uma ideia diferente, e vai funcionar bem também. Vamos lá, vou fazer aqui tem uma florestinha, vou fazer com um traço bem tremido, bem aleatório, só pra dar a sensaçãozinha aqui. Faço umas marcaçõezinhas. Claro que se as coisas são pequenas, vocês não precisam ficar perdendo muito tempo com detalhe, mas tentem passar o máximo de veracidade para aquilo que vocês estão fazendo possível, tá? Então aqui tem mais uma floresta e tal, outra floresta aqui, uma árvore gigante. Porque esse tem um negócio que eu gosto tanto quanto eu gosto de ilha flutuante, é de árvore gigante. Nossa, o planeta Terra podia ser uma árvore. Eu ficaria tão feliz. Acho que ia ser maravilhoso. Esse cenário aqui, tá, gente, é o cenário da Dimensão do Fim dos Tempos, que é o cenário onde acontece o RPG que rola na nossa mentoria. Então, mais uma vez aqui fazendo o jabá do RPG. Se vocês quiserem participar aí, aprender, ou melhor, aprimorar os conhecimentos de RPG de vocês, e ainda, aliás, os conhecimentos de desenho de vocês, e ainda jogar um RPGzinho, a oportunidade é essa. Dá pra se divertir bastante aqui. Aqui tem uma cadeiazinha de montanhas. Bem bobinho e tal. Aí, ó, aquilo que eu tinha falado sobre os traços mais grossos. Em cima eu estou fazendo traços bem fininhos, né? Só que aqui na parte de baixo eu quero que pareça mais sombreado, realmente, mais obscuro. Então eu posso fazer traços bem mais grossos aqui na parte de baixo. Aí vocês estão tão quietinhos. Fala alguma coisa comigo aí, gente. Ah, tá, ok. É só pra saber se vocês estão aí mesmo, porque às vezes... Não, tô aqui ainda, Então é isso, aqui vou fazer. Aí eu quero fazer um sombreamento, mas não tão sombreado a ponto de não mostrar que isso tudo aqui é pedra. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar as famosas achuras. Para quem ainda não está ligado em Ashura é a ideia de pensar que sombras podem ser substituídas por traços, tá? Então, se você quiser acrescentar sombra em algum objeto, você pode fazer esses tracinhos paralelos, tá? É importante não sair fazendo assim, tá? Isso não leva ninguém a lugar nenhum, exceto a galera que faz Blade, a Lâmina do Imortal. Aí leva eles para muitos lugares, inclusive, mas também não dá para entender o que está no mangá. Eu gosto particularmente, tá, de fazer ela mais separadinha, com as linhas mais paralelas, olha. E é importante também evitar de fazer isso aqui e aí depois tentar fazer de novo. Você normalmente vai gerar umas anomaliazinhas assim que não ficam muito bonitas. É legal fazer de uma vez só, se possível, tá? Ou então ter uma extrema precisão. E vocês podem fazer o cross-hatching, né, que é a Ashura cruzada, que é basicamente isso aqui, tá? Vocês podem ir testando, e se quiser fazer uma mais assim também, pode fazer, e tipo no sentido oposto pode fazer também.
tá? A Ashura é muito bom para poder fazer sombreamento, principalmente quando você está com caneta. E no meu caso aqui ela vai ser extremamente útil, porque eu posso fazer as Ashuras aqui assim, ó. Sim, você pode inverter, né? Pô, eu acho da hora também. A Ashura é um recurso muito utilizado, principalmente porque quem desenha mangá, tá? Mangá usa bastante de Ashura. Se vocês dominarem e fizerem isso direitinho, ela vai ficar muito legal. Se não fizer direito, ela vai ficar parecendo meio suja, meio feia, tá? Meio desorganizada. Mas é aquilo também. Até isso pode ser uma vantagem se vocês souberem utilizar da forma correta. Como eu falei, Blade, a Lâmina do Imortal, é um quadrinho, é um mangá, né, que ele é bem sujo assim com questão de Ashuras, e ainda assim ele é um mangá excelente, porque faz sentido pro contexto ter essa sujeira, né? A história é mais pesada, ter uma parada mais suja é interessante. Aqui eu vou deixar assim, talvez eu faça alguma coisa pintando aqui, eu não tenho certeza ainda, para poder deixar que eu quero colocar uma galáxia lá atrás. Então, talvez seja mais interessante. Se eu quisesse colocar uma galáxia lá atrás e pintar isso aqui tudo de preto, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente deixar um contorno branco em torno disso tudo aqui, entendeu? E meter a minha galáxia. Ou ainda eu poderia pegar algum adesivo, tipo fita crepe, que saia do papel sem rasgar, né? E eu poderia colar aqui em cima no formatinho preservando essa área aqui, pintava tudo de preto, tá tudo certo, e usava uma tinta branca para poder fazer umas estrelinhas aqui em volta e etc. Dá para fazer bastante coisa. Eu provavelmente vou acabar usando aquarela para poder fazer esse efeitinho aqui. Aí beleza. Aqui é a parte que eu começo a pensar no quadro. Eu vou fazer esse primeiro quadro bem estável. O máximo que eu puder fazer com a mão livre. Tá. Não é reto como se tivesse uma régua, mas vai ficar bem estável. Por que eu quero fazer ele bem estável aqui? Porque é o personagem percebendo o que está acontecendo. Então, faço aqui, já posso acrescentar mais detalhes nas árvores aqui. Vou colocar umas árvorezinhas aqui também. Esses negocinhos diferenciados aqui. E vou fazer algumas achurinhas pra cá, assim. Melhor fazer a achura no final, né? Porque eu tô já pulando etapa aqui. É importante vocês lembrarem também que eventualmente vocês vão ter vontade de pular etapas. Mas tentem não pular. Façam o possível para que vocês não cometam esse sacrilégio. Quando vocês pulam essas etapas, existe uma chance muito grande de vocês errarem no final. Tá? Então, essa é uma dica importante. Então vamos lá, fazendo aqui mais pedras. Colocar mais sombra e tal. Os pretinhos fica flutuando aqui. Aqui, como tem uma pedra bem grandona, eu posso pegar e fazer aqui uma pedra bem grandona, tá? Uma outra questão importante é a continuidade. As cenas que você faz, elas precisam ter alguma continuidade. É que nem um filme, sabe? Se na cena tem um copo e esse copo ele não tá na outra cena, alguma coisa vai dar ruim. Tá ligado? Tipo, alguém vai olhar e falar, nossa, o cara não presta atenção, sabe, no que ele fez. Isso gera um estranhamento para quem é leitor, sabe? Se não tiver continuidade. Claro, tem situação que é tão intensa que o leitor não percebe, né? Ou que o detalhe é tão pequeno que o leitor não vai sentir falta. Mas é bem legal vocês prestarem bastante atenção nessa questão de continuidade, principalmente com relação ao cenário,
porque a galera percebe, tá? A galera presta atenção. Sim, sim. Isso eu acho muito legal. O nível de previsão do cara, né? O quanto ele tava planejado, assim. O nível de planejamento do cara é altíssimo. Aqui, eu vou fazer... Meu personagem tá de bermuda. Fiz aqui um tênis bem meia boca pra ele aqui. Mas ó, acho que dá pra ver, entender o que tá acontecendo. Eu odeio essa câmera que ela não tem foco automático, né? O foco dela é manual. Só que eu tenho que desmontar a câmera pra poder mexer no foco da câmera. Ridículo, assim. E aí, mostrar as coisas pra vocês de perto aqui, por exemplo, não dá. Mas como a maior parte do curso ia estar distante, precisava manter o foco aqui. Aí vamos lá, agora é aquela hora em que eu começo a colocar aqui as achuras, né? Eu posso colocar as achuras aqui, poucas, eu não quero colocar muitas, tá? Todas focadas pro centro. O legal de fazer achura é também você fazer com uma régua, tá? Mas eu tô pela vida louca. Como eu disse, eu não tenho a intenção de fazer isso aqui muito certinho, não. No meu caso, mas se vocês quiserem fazer bonitinho, na moral mesmo, usa uma reguinha. Não vai fazer mal pra ninguém, não. Vocês não estão roubando no jogo se usar régua, não. Então, eu fiz algumas poucas aqui, poderia até ter feito menos, mas eu acho que já tá bom também. Nessa daqui eu vou começar a dar uma tremida no traço, fazer uns traços duplos. Porque eu quero começar a dar aquela sensação de movimentação. Então, tipo, um traço meio cruzado de propósito, assim. Aqui eu já estou inventando bastante coisa, tá, gente? Essa questão de colocar o traço tremido aqui é só mais um recurso que pode ser aplicado. Eu não preciso aplicar todos os recursos que eu sei de quadrinho numa página. Mas se vocês quiserem, fica legal. Tá? Dá umas páginas bem bonitas, assim. Tá, eu é que sou bastante exagerado, assim. Aqui assim... Eu acho que eu posso fazer isso aqui um pouquinho mais pra cima. Porque eu tô sentindo que a página tá muito pra baixo, né? Seria legal ela ficar centralizada. Mas aqui eu posso deixar um pouquinho mais aberto aqui também e tal. Faço aqui um... Então show de bola. E tem uma florestinha, eu vou colocar aqui só uma indicação de galho de árvore ali. De galho não, né? De tronco de árvore. E vou fazer aqui a cratera. A cratera. Começar a dar um pouquinho de detalhamento aqui na parte das árvores e tal, como se fossem várias copinhas de árvore para poder melhorar. Aí aquela dica básica de desenho, quanto mais próximas as coisas, mais detalhes a gente acrescenta para elas, tá? Quanto mais distantes, mais difusas e mais abstratas elas são pra gente. Colocar a mão do personagem aqui, que está em primeiro plano. Ok, então a gente pula para aquela parte em que tem as pedrinhas aqui embaixo e tudo mais.
E como eu disse mais uma vez, aqui embaixo tudo é mais escuro, então eu posso trabalhar aqui uma diferenciação. Vou colocar mais umas pedrinhas aqui. Poderia até fazer maior essa parte aqui de baixo, mas tá valendo. Acho que tá ok. Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, mas que é muito importante. Nesse caso aqui, a minha cena só tem um quadro de fala. Mas quando vocês forem fazer cenas que tem balões de fala, desenhe os balões de fala com a ideia mais ou menos de qual vai ser o espaço que ele vai ocupar e do texto que você vai ocupar. Porque senão, vocês vão acabar desenhando alguma coisa importante que vai ficar escondida por trás de um balão de fala. Sabe? O balão de fala vai acabar atrapalhando alguma coisa que você está desenhando. No meu caso, não vai atrapalhar muito, não. Eu acabei pulando pro outro balão e nem era. Pro outro quadro e nem era. Ok, é a hora de fazer as achuras aqui. E aqui elas poderiam ser maiores, assim. Opa. Essas achuras concêntricas é legal vocês pensarem o seguinte. Tipo, imagina o centro da sua cena, né? E aí essas achuras elas estão direcionadas na direção desse centro, tá? Vocês podem fazer que nem eu fiz aqui agora também, que fica mais fácil de vocês fazerem do que vocês ficarem chutando igual eu estava fazendo anteriormente. Então, elas não precisam ter o mesmo tamanho, inclusive é bom que não tenham. Ficou uma bagunça ali embaixo, mas tudo bem, segue o rolê. Vou inverter a folha aqui para ficar mais fácil de fazer. A intenção aqui é que ainda dê para entender o que está acontecendo. Eu espero conseguir. Mas também é tentar deixar as coisas cada vez mais escuras, porque aí quando chegar nessa parte daqui, a gente vai ter uma passagem direta do claro para o escuro. Completamente bagunçado aqui embaixo. Dá uma tremida aqui assim. E eu posso fazer aqui os detalhezinhos das árvores aqui. Vou fazer aqui a cratera, agora com mais detalhamento e tal, eu posso trabalhar melhor nela. Tá? Eu optei por deixar essa mão aqui mais embaixo também, porque aí eu posso mostrar melhor o desenho da cratera, né? Que até aqui estava meio confuso. Então aqui eu posso fazer a mão do personagem. Vou colocar um reloginho aqui, vai.
Coloca a outra mão aqui embaixo e dá-lhe a achura. E eu vou reforçar um pouquinho mais aqui em volta para poder dar aquela sensação de estar mais escuro aqui perto. Então, literalmente criar uma vinheta usando só as achuras, sabe? Aí você falando, putz, mas aí escondeu tudo e tal. Depois que a gente passa a borracha dá pra ver um pouquinho melhor e a gente pode também voltar e resolver algumas coisas. Com cores e valores também dá pra você evidenciar mais as coisas, mas o ideal é que tudo fique bem claro direto na caneta. Se você passou a caneta e as coisas estão fáceis de entender, show de bola, você está fazendo uma página certinho. Se não estão tão fáceis, então talvez você precise treinar um pouco mais a arte final. Eu particularmente preciso treinar a minha arte final e nessa página aqui eu tive total certeza. Como essa parte aqui é uma em que eu quero que ele saiba, que o leitor saiba que tudo está seguro, nesse quadrinho aqui, nesse último quadrinho, eu vou fazer ele com régua. Porque as linhas retas elas causam estabilidade. Mais uma coisa que a gente aprende aí no curso. Então, vou fazer aqui tudo com a reguinha. Show de bola. Aí, aqui tem um balão de fala. Como essa cena era aberta, não me preocupei muito com o tamanho do balão não. Mas agora é a hora que a gente tem que pensar em como é que esse balão vai se comportar aqui. É o balão de alguém falando algo para passar segurança. Então tem que ser um balão que a princípio ele vai ser um balão cheio e mais aberto. Ou eu posso fazer o seguinte também. Tá tudo escuro e eu poderia escrever em branco por cima. Tá? Não vou fazer isso porque eu tô sem caneta branca. Então vai ser isso aí mesmo, vai ser um balãozinho, tá? Mas o texto diz, deixa eu abrir aqui. Putz, saiu. Vou você achar agora. O texto diz o seguinte, não se preocupe, viajante, você está seguro. Acho que viajante talvez não seja tão importante colocar, então não se preocupe, você está seguro, é um texto que já define bem. Ou eu posso dizer, relaxa. Vou colocar um ponto aqui, você está seguro. Que é o que eu posso fazer também. Tem um outro balão bem comum do mangá. Esse é bem comum do mangá. Que é o seguinte. Você tem uma cena preta, escura. Você tem algo sendo dito. E em volta ele é só rabiscadão, assim. Tipo, é tudo preto aqui em volta. E em volta ele é só rabiscadão, tipo, uma parada meio rabiscada. Acho que eu vou tentar fazer isso, porque ele se encaixa bem com o esquema, embora eu não esteja fazendo um mangá. Mas, meu quadrinho, minhas regras, eu vou fazer essa aplicação.
Aqui eu vou fazer um quadro, um balão, né, no caso. Já posso inclusive escrever, como eu quero escrever com a caneta mesmo, feito à mão. Eu vou escrever aqui, relaxa. Na hora de escrever, escreva com calma. Você está seguro. Na hora que vocês forem escrever, escrevam com calma. Se quiserem, se precisarem, achar que faz sentido, faz uma linha guia, mas sempre escreva o texto primeiro a lápis e depois vocês podem escrever por cima. Depois que estiver ok, né? Se vocês quiserem, vocês podem não escrever nada também e deixar isso para fazer no computador depois, tá bom? Então fica essa possibilidade. Eu não sou trouxa também. Eu não vou preencher isso aqui com a minha caneta preta, porque o espaço é gigantesco desse. Nem é tão grande assim, mas não vou preencher ele com a caneta preta. Eu vou tentar usar, sei lá, usar um marcador aqui que funciona melhor. Tá? Vou usar um marcador preto aqui. Preencher essa área toda aqui. Primeiro os cantinhos, depois o centro. Pronto. Aí sim eu posso pegar minha caneta aqui e vir meter um louco aqui assim. Relaxa, você chegou em Bacurau. E aí, beleza. Tecnicamente, minha página está pronta. É hora de pegar e passar a borracha, tá? Quando vocês forem fazer as páginas de quadrinhos de vocês, primeiro, usem uma borracha de boa qualidade. E segundo, tentem usar um papel mais grossinho, tá? Papéis muito finos tendem a amassar facilmente. E aí, se amassar, às vezes estraga, rasga o papel, é horrível. Então, ter um material legalzinho para poder fazer, não precisa ser o melhor material do mundo, mas se você tem um material legalzinho com qualidade relativamente boa, ajuda muito, tá? Só de não ser a coisa mais fuleira da face da terra, ajuda bastante. Ó, uma vantagem aqui da caneta Unipin, ela é a prova d'água. Por exemplo, eu tenho uma garrafa d'água aqui para eu poder beber água. Se gotejasse ou se caísse alguma coisa em cima do papel, não mancharia. Fazer isso aqui com hidrocor ou com uma caneta Bic, normalmente vai trazer umas manchas se esse tipo de coisa acontecer, né? Eu quero usar a aquarela aqui para poder fazer uns detalhes, tá? Mas vocês usando essa caneta não é um problema. Se você usasse uma outra caneta, a aquarela ficaria inviável, entendeu? Então, ó, o resultado da minha primeira página, ó, é algo mais ou menos assim. Tá, eu sei que tá borrado, mas é meio que isso. Aqui, inclusive, eu esqueci de apagar aqui o texto. Aqui, inclusive, na parte do texto, dei mole. Podia ter feito o texto um pouquinho menor e um pouquinho mais separado, né? Mas acho que era pressa de poder mostrar o negócio. Pronto. Então, ó, tem aqui já alguma coisa, já dá pra ver algo acontecendo aqui, tá? Então,
esse mesmo processo que eu fiz, a gente refaria para todo o restante do quadrinho, né? Fazer o rascunho antes, numa folha separada, observar como é que ele funciona e depois ir aplicando ele cena a cena, tá? Claro, isso funciona dessa maneira, né, com as devidas alterações para esse tipo de quadrinho aqui. Olha só, já daria uma primeira página legalzinha até. Primeira página show de bola. Então isso funcionaria desse jeito para esse tipo de quadrinho aqui. Não quer dizer que vai funcionar assim para todos os quadrinhos, né? Você pode, por exemplo, ter um espaço um pouquinho menor, tipo um quadrinho de Instagram, sabe? Na semana que vem eu vou falar sobre meios de publicação, né? Além disso aqui, mas eu vou falar de outros meios de publicação. Então, dependendo do meio por onde você vai publicar, o formato vai mudar, né? Os quadros vão mudar e a distribuição desses quadros vai mudar também, tá? Então, ó, é uma paginazinha simples, boba, né? Em 2 horas é o que dá para fazer, tá? Mas eu acho que tá bem funcional. Daqui para frente era só preencher com o restante e fazer mais coisas. Deixa eu ver se tem algo que eu preciso falar. Se vocês tiverem dúvida, por favor, tirem suas dúvidas agora, antes que a gente vá para finalização. Enquadramentos podem ser testados. Cadê a folha que eu tava com ela aqui? Deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa do meu checklist aqui. Balões de fala, acabamento, alternativa ao estilo clássico. Tá, alternativa ao estilo clássico que eu tinha mostrado aqui, né? Você pode fazer isso a lápis, pode fazer isso no digital. Balões de fala. Os balões de fala vão mudar, tá? Eu usei esse balão aqui completamente improvisado, mas daria para usar aqueles balões do tipo padrão, dá para usar balão quadrado, sabe? Dá para usar balão de telepatia. A Marvel usa esse balão aqui para telepatia, tipo, faz um negócio aqui assim, uns raios para os lados aqui assim. Para mim não faz sentido. Tem os balões de exclamação, tem os balões de sonho, aqueles clássicos que vocês já estão ligados, né? Balão de manifestação. Vocês podem usar fontes diferentes. Se vocês querem fazer isso no digital, colocar fala, lembrei que isso aqui é muito importante. Se vocês querem colocar falas nos quadrinhos de vocês, existem fontes específicas. Por exemplo, o Thor nos quadrinhos, ele tem uma fonte só para ele. Na verdade, todos os Asgardianos nos quadrinhos da Marvel tem uma fonte só para eles, então uma fonte diferente. Mas, por exemplo, a gente pode procurar por fonte quadrinhos. E aí vão aparecer várias fontes que algumas não tem nada a ver. Tipo, são fontes que foram usadas nos quadrinhos, tipo a Comic Book, Badaboom, Comic Book, Comic Blast, a Scratch. São fontes que são usadas para fazer onomatopeias e etc. Capas de quadrinhos e tudo mais. Comic Sans não é fonte de quadrinho, pelo amor de Deus, hein? Se vocês colocarem Comic Sans e aparecer com um quadrinho desse, eu vou até a casa de vocês para dar um tapa em vocês. Comic Sans não era nem para ser usada. Comic Sans não é fonte de quadrinho. A gente tem a Lula Borges. Lula Borges é uma fonte nacional. E aí ela tem, se eu não me engano, ela tem cedilha, acento e tal, tá? Então é uma fonte bem legal para a gente poder usar. Lula Borges é o que eu recomendo. Tem a Comic só, fonte Comic. Comic, cadê? Aqui a Comic Book. Ela é mais cheinha assim, ó. Ela é funcional, não é melhor porque na leitura ela fica meio pesada, tá? Mas ela é uma fonte legal para se usar. Tem a fonte Candid, que é excelente. A Candid Comic, ela é muito boa, tá? Ela tem essa
serifazinho aqui em cima. É bastante legal, utilizada para o quadrinho. Geralmente a galera usa bastante. E ela tem versões em itálico e tudo mais, mas não tem cedilha, não tem acento, que é um problema para a gente aqui no Brasil. Então a Lula Borges é a melhor que a gente tem para poder fazer. Você vai fazer as paradas em inglês, não ter acento não faz a menor diferença. Mas a Lula Borges é melhor. Então se você for aqui no Google e se pesquisar por Lula Borges fonte, tá? O primeiro aqui, ó, esse lulaborges.blogspot.com. Eu tô mostrando pra vocês? Eu nem tô vendo, peraí. Não tô mostrando a fonte pra vocês. Peraí. Meu Deus. Tem como as coisas darem mais errado? Não tem. Pronto, agora sim. Se vocês forem no Google e vocês procurarem pela lulaborges.com, vocês vão achar essa fontezinha aqui em cima, tá? É a primeira postagem, né? Esse lulaborges.blogspot.com. E aí é só baixar. A última atualização dela foi em 2009. Então foi quando acrescentou cedilha e sinal de sinais ordinais, né? Masculino e feminino. E aí tem as variações dela. Tem a Biradantas, que é mais fininha. Eu não gosto muito da Biradantas, é meio difícil de ler, mas dependendo do que você estiver fazendo faz sentido, tá? E tem a Larissa Félix, que não lançaram aqui, mas você acha ela em alguns outros sites por aí, tá? Que a Larissa Félix é tipo a Lula Borges, só que ela já tem tipo, os numerais diferenciados e tal. As variações dela para itálico e negrito tem, que a Lula Borges, se não me engano, só vai até o itálico. E ela tem uns outros caracteres especiais lá, que são bem da hora. Se você quiser, você pode doar para eles, para eles poderem continuar o trabalho com a fonte de quadrinhos. Então são bem da hora, assim, vale bastante a pena. Eu acho que é isso. As outras fontes que eu tinha mostrado são essas aqui, ó. A Candid Comic, que é bem parecida com a Lula Borges, só não tem tio, não tem acentuação, né? Tem a Comic Book, que é bem parecida também, só que ela é mais grossa, e aí fica pesado na leitura. Então fica aí essa dica, se vocês quiserem fazer, a fonte é essa. E tem as outras que são para onomatopeia, né? Então quando você procura por fonte de quadrinho, normalmente eles vão te dar fonte para onomatopeia. Que é isso aqui assim, ó. Essas fontes assim. Então são alguns recursos que vocês podem utilizar e que funcionam bastante aí. Dúvidas, galera? Dúvidas? Ali o Walter já colocou ali a Lula Borges pra galera. Muito obrigado, Walter, sempre participativo. Também colocou aqui do Blade, a Lâmina do Imortal. É um quadrinho maravilhoso, recomendado para todo mundo. Já fez o próprio zine aí. É isso aí, perfeito. Lucasilhas.oficial, é tipo isso aí. Vamos lá, Fael tá sem dúvida. Mais alguém? Todo mundo tá sem dúvida, eu posso fechar de hoje. Nada, Clovinho. Tamo junto, cara. Desfalcou não, tá tudo certo. Qualquer coisa, se você tiver qualquer dúvida, você me fala, tá? Me manda mensagem ou algo do tipo. E aí a gente tá junto. Então, é isso, gente. Se vocês não estão com dúvida, eu vou passar um exercíciozinho pra vocês. Na verdade, eu basicamente vou botar vocês pra colocar a mão na massa. Faça um zinezinho. Tá? Vocês podem fazer uma página grande se quiser, se vocês preferirem se sentirem mais confortáveis, mas façam alguma coisa em que a gente possa ver o quadrinho prontinho, né? Bonitinho e tal. Pode ser um zinezinho desses que tem no máximo 6 páginas, dá pra você fazer bastante coisa legal, tá?
Ou você pode fazer uma página só, 3 páginas só, alguma coisa que caiba em uma página só, mas que vocês possam aplicar essas etapas, de fazer um roteiro, de fazer um rascunho, né, um storyboard para ele, pensar, né, no enquadramento adequado, nos cenários, etc. E depois aplicar isso na página, finalizando com uma canetinha para ficar da hora. Fechou? Ou finalizando com um lápis, mas bem definidinho, tudo bem certinho. Tranquilo? Meu Deus, falei demais. Então é isso. Se ninguém tem dúvida, eu vou finalizar. Se tá tudo ok pra todo mundo, eu vou fechando aqui. Só... Ah, e nada, que isso, você sabe que estamos aí pra isso. Eu queria fazer isso há mais tempo. Eu quero muito, gente, na moral, de verdade, vai aqui o meu desabafo. Eu quero muito fazer um curso de quadrinho pra vocês. Tipo, porque não dá pra falar tudo que tem pra falar de quadrinho em 4 aulas, sabe? Eu quero muito fazer um curso de quadrinho pra vocês. Porém, um curso de quadrinhos demanda que eu tenha um tempo pra mais uma turma. E demanda que eu prepare aulas pra esse negócio, tipo, mais organizado. Eu tenho uma noção, uma estrutura de aulas, etc, pra poder passar. Mas eu ainda não tenho isso tudo, tipo, documentado igual tem as outras aulas. Então ficaria um pouco mais difícil de fazer, mas isso vai sair em algum momento. Se vocês conhecerem pessoas interessadas em quadrinhos, já vai encaminhando elas aí para a Ágora, e quando sair esse curso a gente vai fazer tipo uma faculdade de quadrinhos, vai ser louco, confia que vai ser da hora. E esse vai ser um curso maior, assim. Vai ser tipo o curso de desenho, só que bem maior, tipo de 1 ano, se pá. Enfim, gente, é isso. Eu vou finalizar por aqui, só pra gente não perder o hábito e pra eu poder ir lembrando, tá? De segunda a quarta-feira, tirando esse mês, que esse mês as segundas-feiras estão ocupadas com desenho livre. A gente tem com a oficina, mas segunda a quarta-feira, das 6 às 8 horas da noite, a gente tem o desenho livre, onde a gente bate papo, conversa e foge das loucuras da pandemia. Tô pensando aqui que a pandemia talvez seja perto de acabar e eu não sei, será que eu continuo com o desenho livre, não continuo? Eu acho que talvez vá continuar assim, mas aí é um negócio para resolver mais pra frente. Lembrando que tem o concurso de quadrinhos, onde estão ali como premiações um livro maravilhoso do Will Eisner, e 2 sketchbooks pro segundo e pro terceiro lugar, além de um bico de pena pro segundo lugar aí também, tá? Então fica aí esse disclaimer aí, essa explicação. E qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas ao longo da semana, vocês podem me procurar, me mandar mensagem. Tô aí para atender vocês. Se eu não atendê-los imediatamente, porque agora eu tô tentando me comprometer a isso, é porque o meu computador tá querendo me matar no meio do processo, tá? Mas eu juro que eu tô me esforçando.